E hoje, a última quarta-feira, sobre honra. Nós passamos um mês inteiro do mês de maio falando sobre honra. Honra. E hoje o Senhor nos dá o privilégio de trazer esta palavra, de ministrar essa palavra e falar sobre honra. Honrar com palavras ou com atitudes. Como nós temos honrado? Infelizmente, se nós formos olhar para a nação brasileira, infelizmente nós somos um povo que em nós habita uma cultura da desonra. Habita em nós. O pastor que pregou aqui na quarta passada, ele falava sobre o efeito bumerangue, e ele disse algo muito interessante sobre o efeito bumerangue. Aquilo que, e é a lei da semeadura também, né? Nós não podemos fugir disso. Aquilo que o homem certamente colherá, certamente. E nós vemos que a nação, nós somos uma nação, mas o Senhor nos chama. Nesse mês de maio, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, falando sobre honra, e Ele quer que nós, como igreja, nós possamos implantar uma cultura da honra. Amém, querido? Implantar essa cultura da honra. Então, como nós temos honrado? Com palavras ou atitudes? Tem um texto bíblico em Romanos, capítulo de número 12, no verso de número 10, que diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Falar de honra em uma forma bem simplificada, honrar, nós vemos aqui que a palavra honrar, ela significa elogiar, significa, nós trazermos ali essa cultura, significa nós trazermos, acharmos por precioso o nosso irmão, honrar a ele mais do que a nós mesmos, mais do que a nós próprios. Então o texto ele vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E nós vamos ver isso quando em João capítulo de número 13, do verso 4 e 5, quando se levanta ali os discípulos, eles começam ali a questionar, um ao outro começa a questionar quem era o maior no reino dos céus. Eles começam a se questionar, quem é o maior no reino dos céus? Mas na verdade, o desejo deles, a vontade deles não era saber quem era o maior, mas saber quem era o menor. Por quê? Porque pela cultura, o menor teria que fazer o quê? Lavar os pés dos visitantes, lavar os pés daqueles que adentraram a casa. Então eles queriam saber, e enquanto eles discutiam este assunto, nós temos um texto aí, ó. Assim levantou-se da mesa. Quem se levantou? Jesus. Tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quem fez isso? De quem foi essa ação? Jesus. E muitas vezes eu e você, muitas vezes nós queremos atrair a honra para nós, atrair honra, honrar-nos a nós mesmos, sermos honrados, queremos ser honrados. E o texto vai nos dizer que nós prefiramos dar honra aos outros do que a si próprio. Então, enquanto os discípulos discutiam entre eles, quem é o maior do reino dos céus? Quem será que é o maior? Jesus vai, tira sua capa, pega uma toalha, pega uma bacia, e você já conhece o restante do texto. E ele faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Ele nos mostra que para honrar é preciso servir. É preciso servir. Olha só, o medo da rejeição
nos faz viver de uma forma arrogante. Achamos que somos a última bolacha do pacote. Não vamos agir assim. Precisamos entender quem somos em Cristo. Ele nos amou primeiro. A competição é o medo da rejeição. Somos adotados e hoje podemos dizer: Abba Pai, Abba Paizinho, porque nós somos escolhidos para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Muitas vezes queremos ser, né? Tem uma foto aí, a última bolacha do pacote. Nos achamos o máximo, né? Tem até a história lá do Máximo, não sei se vocês conhecem, né? Diz que tinha um homem chamado Máximo. Ele era o máximo. Era o nome dele, Máximo. E um dia aconteceu uma situação, pastor, e o Máximo partiu dessa para melhor. E aí todo mundo começa: vamos honrar o Máximo, porque ele é o máximo. Como que nós vamos honrar ele? O que nós vamos colocar na lápide lá, né, do Máximo? Aí começa: vamos colocar que ele foi um homem bom, vamos colocar que ele foi um homem honrado, vamos colocar que ele foi um homem de muitas posses, foi um homem muito amigo, vamos colocar o quê? E aquela discussão entre as pessoas, e o que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui, morreu, faleceu o Máximo. O Máximo. Nós não somos o máximo, né? Nós somos o quê? Nós somos servos para honrar e engrandecer o nome santo do Senhor, e olhar para os nossos irmãos e ter os nossos irmãos como preciosos. Olha só, nós sabemos que as coisas, elas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, mas quando nós nos desviamos da situação de honrarmos, ou queremos apenas reconhecimento a si próprios, aí nós caímos num erro como esse. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, mas quando eu não honro, eu amo as coisas e uso as pessoas, e isso será um grande problema. Isso será um grande problema. Quantas pessoas têm amado as coisas e usado as pessoas, sendo que o correto é amar as pessoas, honrar as pessoas. Nós estamos aprendendo e nós estamos caminhando no mês da honra. Honra. Então nós temos que honrar os nossos irmãos, honrar os nossos líderes, honrar os nossos compromissos. Por exemplo, quando você tem uma dívida e você fica atordoado, né? Falar em dívida nessa época de pandemia, na situação que está, a situação financeira do Brasil e do mundo, né? Você fica o quê? Eu preciso honrar o meu compromisso. Eu preciso honrar a minha dívida. Você fica, por quê? Honra. Então honrar, nós vamos ver um pouco mais à frente, que ela também quer dizer o quê? Existe um débito na honra, e no final nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, caminhando um pouquinho com você, nós precisamos romper, como igreja, nós precisamos romper com essa cultura de desonra. Percebe que os apelidos ao qual são colocados nas pessoas são depreciativos? Vocês já perceberam? Ô fulano, né? Ô cabeção, ou não sei o que, ô narigudo, né? São depreciativos, são desonrosos os apelidos que são colocados nas pessoas. Mas se eu e você, se nós como igreja, nós queremos romper com essa cultura de desonra que está instalada no mundo, principalmente no nosso Brasil, onde se desonra facilmente, nós precisamos começar a estabelecer uma cultura de honra no nosso meio, na nossa nação, a começar de nós como igreja. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra em nosso meio. Ao invés de você falar,
fala cabeção, fala chassi de grilo, você vai falar o que para ele? Fala seu lindão, fala meu lindão, fala cheirosão, fala abençoadão, fala meu lindo. Nós começamos a mudar a cultura, de uma cultura de desonra para uma cultura de honra. Tem até um casal abençoado, se ele estiver nos assistindo, ele diz assim: fala casal pelúcio, casal pelúcio, casal pelucinho, casal fofinho, casal abençoado. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra. Fala gente boa. E aí gente boa, homem de Deus, mulher de Deus. Olha como, né? Soa diferente. Sim ou não? Soa diferente. Então nós precisamos, a começar de nós, a saber honrar os nossos líderes, honrar os governantes. Ah, mas eu não votei nele, ele não me representa. Ele é seu governante. Ah, mas eu não votei, não estou falando aqui, né, fazendo apologia à questão de política tal, não, mas se ele é seu presidente, se ele é seu governador, se ele está lá, ele merece honra, você tem que honrar ele. É a Bíblia quem diz que toda autoridade é constituída por quem? Deus. Por Deus. Então eu preciso honrar, sim ou não? Eu preciso honrar os pastores, né? Às vezes, quem tem intimidade, ok, às vezes eu tenho intimidade com o líder, com o amigo, eu brinco com ele e tal, mas não, muitas vezes nós esquecemos, olá, pastor Ezequiel, meu pastor Ezequiel, apóstolo Willy, é questão de honra, né? Ô Zeca, ou não sei o que. Se tem intimidade, ok, mas se você não tem, princípio de autoridade, eu vou honrar o chamado e a liderança dos meus pastores, o chamado e a liderança dos meus líderes, eu preciso honrar. Temos que tirar esse tratamento depreciativo, ou sem intimidade com uma pessoa amiga, né? Tem uma querida também que ela fala o seguinte: dá dinheiro, mas não dá liberdade, que poderá virar libertinagem e levar à desonra. Porque às vezes é aquele famoso, né? O cristão que chega no trabalho, ele acha que ele já é amigo do patrão. Aí ele chega atrasado todos os dias. E aí, patrão? É bênção, né? Aí o patrão só olha, o horário dele é às 8, ele 8h15, 8h20. Está desonrando, sim ou não? Está desonrando a autoridade, que é o patrão dele. E aí, aquele cristão vai lá e faz um monte de coisa que não agrada a Deus, tal, e todo mundo está vendo, está olhando, porque a minha vida e a sua vida é uma carta aberta, um livro aberto diante das pessoas. Haja vista que tem um homem que diz: olha, se você quiser ministrar, pregar o evangelho, se você quiser falar do amor de Cristo, se possível, use palavras. Ou seja, a sua vida já é um grande testemunho. E aí ele chega atrasado e faz um monte de coisa, e o que acontece? Fala mal do patrão. Aí daqui a pouco, esse patrão é do diabo, esse patrão é isso. Ele fala mal do patrão, e aí chega no ouvido do patrão. Aí o patrão chama ele e fala: você é filho de Deus? Sou. Então o patrão, e eu sou do diabo, que você anda falando aí na empresa que eu sou do diabo. Então o filho do diabo vai mandar o filho de Deus embora, está demitido. Olha que desonra. Por quê? Porque não soube honrar a autoridade. Ou seja, achou, eu sou amiguinho do patrão. Não, lá ele é seu patrão. Lá você precisa honrar ele. Vamos praticar, querido, a fofoca inversa. O que é isso, pastor, a fofoca inversa? Aí, ao invés de você sair falando mal das pessoas, comece a sair falando bem de todo mundo. Fulano é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tal pastora, nossa, ela é uma graça. Tal pastor tem sabedoria. Tal pastor, olha, ele é tão humilde, ele é um homem de Deus. Quando ele fala, traz paz ao meu coração. Vamos sair falando bem. Vamos praticar a fofoca inversa, saindo falando bem das pessoas. Isso é honra. E muitas vezes nós desonramos. Tem um exemplo aqui de um homem que ele falava bem de todo mundo. Aí um dia uma pessoa pensou: olha, hoje eu pego ele. Hoje eu vou pegar esse camarada. Ele fala bem de todo mundo, mas eu vou instigar ele a falar mal de alguém.
Ele ficou incomodado porque aquele homem falava bem de todo mundo. Sabe fulano? Ah, fulano é uma bênção. E Cicrano, nossa, uma pessoa muito amorosa, falava bem de todo mundo. Aí um dia uma pessoa falou, não é possível, esse cara né? Daqui a pouco ele vai ser arrebatado, ele é muito perfeito. E aí eu vou instigar ele para ele falar mal de alguém. Aí essa pessoa chegou e disse assim, sabe o diabo? Falou para o cara, sabe o diabo? Aí ele, sei, sujeitinho trabalhador, hein? Sujeitinho trabalhador. Então, querido, a honra começa em nós. Olha o que Jesus fez no texto que nós lemos. Enquanto os discípulos discutiam entre eles, quem é o maior, tal, para saber quem era o menor, para cumprir lá a obrigação de lavar os pés, tal, Jesus vai lá, toma atitude e faz. Eu honro com palavras ou com atitudes? Primeiro, eu quero falar com você nessa noite. A desonra nos impede de receber o milagre. Eu sei que você não gosta muito disso, mas olha para o seu irmão e diga assim: a desonra impede de receber o milagre. Sabe aquele milagre que você está esperando? Sabe aquele milagre que você está clamando, que você está pedindo? Muitas vezes por causa da desonra, o milagre ainda não aconteceu. Por causa da desonra, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Olha só, tem um texto aí, vai aparecer para você, Marcos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Um profeta não tem honra. Jesus estava lá, cumprindo o seu chamado, falando com intrepidez, falando ali da palavra, tal, ensinando, e de repente alguém disse: ué, mas esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria lá, de José, não é? E começaram a fazer o quê? A desonrar Jesus na sua própria casa, na sua própria terra. E aí ele vai dizer desse texto, que o profeta não tem honra na sua própria casa, no meio dos seus parentes, no meio dos seus irmãos. Quantas vezes nós honramos os de fora e não honramos o de dentro? Chegamos a honrar pastores que conhecemos apenas pela internet. Nossa, aquele pastor é uma bênção, nossa, que mensagem, olha, nada contra os pastores de internet, nada contra aqueles pastores. Mas no momento que tem que discipular, no momento que tem que aconselhar, quem é? É o apóstolo Willy, são os pastores, são os seus líderes aqui. E por que nós não honramos? Às vezes nós honramos pessoas que nós não conhecemos. Fulano é uma bênção, não sei o que tal. Amém. Não conheço, não estou dizendo que não é uma bênção. Mas quem vai prestar conta da minha vida e da sua vida são os pastores que o Senhor estabeleceu neste ministério apostólico, Vida Nova. Esses pastores darão conta das nossas vidas naquele grande dia. São eles. Por isso que nós precisamos honrá-los. Quantas vezes nós honramos esses pastores, mas deixamos de honrar quem está ombreando conosco. Quem está ombreando conosco, quem nos aconselha, quem nos ouve, inclusive quem tirou os nossos carrapichos como ovelha, e por essas atitudes os milagres são impedidos em nossas vidas. São impedidos, porque infelizmente se implantou uma cultura da desonra no Brasil. Mas eu e você, nós como igreja, nós precisamos mudar isso, querido. Se eu e você não estiverem indignados com essa situação, se nós não nos indignarmos com essa situação, de mudarmos esse tipo de cultura de desonra, e começarmos a praticar uma cultura de honra, honrar a moça que vem lá e traz o cafezinho, fala, nossa, que café gostoso, nossa, é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Você honrar, seja quem for, honrar a pessoa. Muitas vezes você vai num restaurante, aí vem lá o garçom, você não pergunta nem o nome dele, você chama lá o garçom, se a comida estiver boa, você não elogia, mas se estiver ruim, olha aí a cultura da desonra, você vai chamar, nossa, essa comida está horrível, nossa, esse suco está horrível, e você desonra.
Mas e se estiver bom? Por que você não honra? Olha que comida maravilhosa. O chefe está aí, o chefe da cozinha, chama lá o chefe. Chefe, parabéns. Olha que comida maravilhosa. Honra lá o garçom, que atendimento maravilhoso. Chama ele pelo nome. Como que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano, né? É José, é João. Ó, João, muito obrigado. Que atendimento maravilhoso, que atendimento de excelência. E separa também a gorjetinha lá para dar, tá? Isso também é honra. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar a gorjeta. Pega um prato mais baratinho, mas abençoe e dá a gorjeta também. Isso é honra. A desonra nos impede de receber o milagre. Jesus não pôde fazer mais milagres. Por quê? Porque existia uma desonra para com Jesus na sua própria terra. Segundo, nós precisamos honrar as autoridades civis. Quem aqui serviu o exército? Tem alguém aqui no nosso meio que já serviu o exército? Já serviu o exército? Já serviu? Quando chega lá o sargento, tal, o que você tem que fazer? Vocês que serviram o exército. Como que é? E ficar, né? Paradinho lá. Aí quando ele fala descansar, né? Aí sei lá, é assim, né? Descansa. Autoridade, princípio de autoridade. Eu preciso honrar aquela autoridade. Infelizmente, existe na nossa nação um espírito maligno. É um espírito maligno, gente, de desonra. Um exemplo aqui, ó. Vocês lembram da Copa do Mundo de 2014? Quem lembra? Né? Teve uma presidente, não estou aqui, né? Mas teve uma presidente, era uma autoridade constituída, ungida, outorgada, autoridade. Ela foi vaiada nacionalmente, mundialmente na verdade, né? Ela foi vaiada mundialmente. Mas aquilo deu BO, deu ruim. Quando você desonra, dá ruim, meu irmão. O que aconteceu? A humilhação foi tão grande dentro da nossa casa. Quem lembra do 7-1? Não foi culpa do Felipão também não, né? Foi culpa de quem? De uma nação que desonra as suas autoridades. Infelizmente, as pessoas hostilizaram a presidente naquela época, em 2014. E o que houve? Qual foi a plantação disso? Uma humilhação mundial, né? O nosso Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Nunca ocorrido na história das Copas tamanha humilhação. Não é nada sobre eles, os governantes, ou quem você deve honrar. É sobre quem você é em Cristo, quem nós somos, onde nós chegamos, nós honramos. Aonde você chega, querido, você honra. Aonde você chega, você vai honrar pessoas. Aonde você chega, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, aonde você chegar, você honra pessoas. Você honra. Aleluia. Você não vai se assentar no círculo dos escarnecedores, mas você será diferente e vai agir de forma diferente. Olha lá o conselho em Salmos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Irmão, apareceu alguém lá, começou a falar mal de alguém, você já corta, irmão. Meu amigo, é o seguinte, ó. Se você veio trazer palavra de bênção, beleza, vamos conversar. Se você veio falar de pessoas, estou fora. Não quero saber desse assunto. Esse assunto não edifica, esse assunto não me traz paz, não me traz. Você corta. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta. Isso é conduta de quem? Isso é conduta de pessoas que desonram. Isso é conduta de quem não tem princípio. Isso é conduta dos ímpios que não conhecem a palavra, que vivem no tempo da ignorância. Infelizmente, quando eu digo tempo da ignorância, é o tempo de não conhecer os princípios e a palavra de Deus. Mas eu e você, nós como igreja, nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos os princípios bíblicos, nós conhecemos a palavra, e é por isso que onde nós chegamos, nós precisamos honrar. Não é uma honra somente de palavras, mas é uma honra de atitudes. Atitudes. Honrando aos pais, você vai atrair consequências e promessas para a sua vida.
O primeiro mandamento acompanhado de promessa é a honra aos pais. Não importa a situação, não importa as feridas que essa autoridade tenha causado em sua vida. Eles podem até ter errado com alguns de vocês, entregou algo que eles não receberam, mas nunca, jamais deixarão de ser seus pais. Honre a vida deles, peça que abençoe você, e com certeza não faltará a promessa de Deus sobre seu lar, sobre seus filhos e sobre a sua casa. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre ao teu pai, honre a tua mãe. Eu costumo, quando eu sou convidado para ministrar alguns casamentos, e os pais ali estão presentes, eu chamo os pais e peço para os pais fazer ali o quê? Uma declaração de bênção sobre a vida dos filhos, abençoando o casal, abençoando aquela família, porque uma família que começa sem a bênção, sem a honra dos pais, né, já começa meio complicada, porque o pacote ele vem completo. Quando você casa, vem completo, são famílias que se unem, sim ou não? Então ali nós precisamos prestar honra, a honra. E aí eu costumo fazer isso. Então honre teu pai, honre a tua mãe. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez, o que meu pai causou. Às vezes, querido, seu pai não te abraçava tanto porque ele não recebeu tantos abraços. Às vezes o seu pai não falava palavras de carinho para você porque talvez ele não tenha recebido tantas palavras de carinho. Mas você pode honrar o seu pai e fazer a diferença. Naquilo em que faltou, não importa, ele é seu pai, ela é a sua mãe. Você precisa honrar os seus pais, porque tem promessa. A primeira situação aqui com promessa sobre as nossas vidas. 4, a desonra ela trai a ranceníase, a honra atrai a glória de Deus. Ou seja, o que é a ranceníase ou a lepra, né, antigamente falando? A ranceníase é uma doença infecciosa milenar, que antigamente era chamada de lepra, causada por uma bactéria, né, o bacilo de Hansen. A hanseníase já tirou a vida de milhares de pessoas, mas atualmente tem cura. Porém, quando não é tratada de forma adequada, pode deixar sequelas. A hanseníase atinge principalmente pele, nervos periféricos, podendo levar a sérias incapacidades físicas. Miriam e Arão começou a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, Números 12, de 1 a 2. O que eles disseram ao pé do ouvido, o que escreveram ou apagaram no WhatsApp, né, talvez, tudo que falaram, o Senhor ouviu. O texto vai dizer, o texto de Números 12 vai dizer, o Senhor ouviu isso. O Senhor ouviu isso. Tem até, às vezes eu brinco com algumas pessoas, alguns amigos, sabe, quando eles mandam uma mensagem e apagam, aí eu mando lá, né, um desenho, um gif lá, né, Jesus falando assim, pode ter apagado, mas eu já li tudo, né, você apagou, mas eu li, né? Jesus leu, querido. E o que Miriam e Arão ficaram cochichando sobre Moisés, quem ouviu? O Senhor ouviu. O que ele cochichou ali, talvez Miriam mandou um WhatsApp para Arão, né? E aí, Arão? Só mandou os WhatsApp lá, o zap. E aí, Arão, ó, por que Deus só fala com Moisés? Nós também, Deus fala com a gente também. Que isso? Né? Miriam era líder de adoração, a primeira líder de adoração da história. Arão, o primeiro sacerdote da história. Moisés, o primeiro libertador da história. Por que Deus só fala com Moisés? Não, ele fala conosco também. E sabe o que aconteceu? Pela desonra, ela desonrou Moisés, falando de Moisés. Você conhece o texto? A lepra foi e saiu, né, na vida dela ali. Porque a lepra, quando existe um espírito de desonra, precisa ser afastado, porque é contagioso. Outras pessoas podem pegar. Ou seja, se for para falar de pessoas, não venha, né, mais na minha casa, não quero saber desse assunto. Você tem que ser assim. Se você encostar em outras pessoas, né, contando com isso, você vai contaminar mais pessoas.
passando lepra para essas pessoas. Quem pode resolver isso? É o nosso Deus. Fale com a pessoa, resolva o assunto, pare de passar lepra para mais pessoas que não tem nada a ver com o assunto. E agora, né, eu vou olhar José, a Maria, né, e também como eles estavam leprosos. Não, vai lá, fala com a pessoa, mas não passe mais lepra. Não passe. Quando eu começo a desonrar pessoas, isso é uma lepra, é contagioso. Eu passo a situação ali para o pastor, daqui a pouco eu passo ali para o Wellington, eu vou passando para outro, eu vou contagiando outras pessoas. Lembra quando o povo foi lá, os 12 espias, quando eles voltaram, os 10 falaram, não tem jeito para nós, não vai dar, a terra é muito complicada, tem gigantes, a gente não vai conquistar nada. E o que acontece? Eles fizeram um povo inteiro chorar, um povo inteiro ficou chorando com o relato daqueles homens, mas havia dois ali com o espírito diferenciado, Josué e Caleb disseram, não, a terra é boa, ela mana leite e mel, Deus tem preparado isso para nós, vamos lá, vamos avançar, porque Deus é conosco. É isso, querido, Deus é conosco. Então, a desonra ela traz a rancenice, mas a honra atrai a glória de Deus. Honrar é atitudes e não palavras. Honrar é atitudes e não palavras. Quais têm sido as minhas atitudes sobre a honra? Você vai lembrar da história de Amã. Entrando Amã, o rei lhe pergunta, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar? Se não a mim, né? Olha Amã se achando, né? A última bolacha do pacote. Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que o leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada o que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Deus vai te honrar, a quem honra, honra. Se você honra, querido, não tem outro caminho, você vai receber honra. Deus vai te honrar nos negócios, Deus vai te honrar nas finanças, Deus vai te honrar no meio da tua família, Deus vai te honrar nos negócios, Deus vai te honrar em todos os lugares que você chegar. A quem honra, honra. Aleluia! Aplauda mais forte para o Senhor. Vamos caminhar para o final. Honrar com atitudes é saber que nós temos um débito a pagar. Querido, eu quero que nessa noite você possa trazer esse princípio, você possa trazer essa verdade absoluta no seu coração. Eu tenho um débito com a honra. Se você se sentir sempre endividado, imagine uma pessoa, né, que está com dívida. Ela diz o que? Eu preciso honrar meu compromisso. Eu preciso honrar meu compromisso. Eu preciso. A pessoa, né? A pessoa que realmente, né? Se eu falar assim, eu tenho um débito com a honra. Olha só o que diz o texto bíblico. Vamos ler. Tem um versículo aí. Romanos 13:7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Se honra, honra. Tem algum advogado aqui? Fora eu? Eu vi algum advogado por aí. Quando você que é advogado, quando você vai no fórum, você pode ir de bermuda, de camiseta regata, pode ou não? O que vocês acham? Não, né? Você pode chegar lá para o juiz e falar, e aí mano, beleza? E aí irmão, é nós. Pode? É vossa excelência.
Excelência pela ordem. A honra tem um protocolo, irmão. A honra exige de nós um protocolo. É por isso que no começo da mensagem eu falei, pastor Ezequiel, né? Não é o Ezequiel, não é o Ezequiel. E aí nós perdemos da questão da honra. Aí você vê muitos filhos destratando os pais, por quê? Porque pai não é amiguinho de filho. Uns dias atrás aí eu até postei um vídeo, né? Um rapaz falando, né? Meu filho é meu amigo. Não, meu filho não é meu amigo, meu filho é meu filho. E ele me honra como pai, eu sou pai dele. Não amiguinho, amiguinho é os amiguinhos da escola. Mas eu também posso ser amigo do meu filho. Claro que você pode, mas você é pai. Autoridade, princípio de autoridade, protocolo. Você vê lá, né? No Senado, lá em Brasília, né? O bicho está pegando, né? O cara, às vezes ele quer soltar lá uma palavra, né? De baixo calão, né? Ofender a pessoa, mas ele diz o quê? Vossa Excelência, olha o protocolo. Vossa Excelência, te conheço desde os bancos acadêmicos, né? Ele quer dizer o quê? Né? Quer dizer, eu sei que você praticava lá na época da faculdade, te conheço, viu? Mas tem um protocolo, tem uma etiqueta, honra. Para nós partirmos para o final. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quem tem um débito precisa honrar o compromisso, pagar o que deve, saber que sempre estaremos em uma posição de devedores, da honra, seja autoridades dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos nossos pastores. A honra não é uma opção, querido, é uma dívida que nós temos com todos. Imagine se eu chegar aqui na igreja e eu honrar os voluntários, e eu honrar os meus irmãos da diaconia, da forma que eles nos recebem, com um sorriso no rosto, né? Embora não dá para ver mais agora por causa da máscara, mas, né, o sorriso nos olhos, né, agora. Nós temos um débito com a honra. Eu e você, nós como igreja, nós temos um débito. Se sinta um devedor, saia daqui nessa noite dizendo para você mesmo: eu me sinto um devedor com a honra. Eu quero honrar alguém, eu preciso sair e honrar alguém. Eu preciso sair aqui desse culto, antes de acabar esse culto eu preciso pegar meu telefone, eu preciso levar uma palavra para alguém, eu preciso honrar alguém, eu preciso dizer que essa pessoa é importante. Eu preciso honrar alguém. Nós temos um débito com a honra. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Nada contra o pastor lá da internet, nada contra os pastores das redes sociais, não. Então, nós também estamos aí nas redes sociais, mas honre o teu pastor. Honre o teu pastor que caminha junto com você, honre os seus líderes que caminham junto com você, honre os seus pais, porque eles são os seus verdadeiros amigos. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês, Hebreus 13, 7. Vamos implantar essa cultura da honra, igreja. Não é possível que nós passemos um mês inteiro ouvindo sobre honra, aprendendo sobre honra, sendo ministrados sobre honra, e nós ainda vamos continuar vivendo em desonra, nós vamos ainda continuar vivendo em desonra, e os milagres não irão nos alcançar, as bênçãos de Deus não irão nos alcançar, porque nós temos vivido uma cultura de desonra. Mas hoje o Senhor nos chama, o mês inteiro, na verdade Ele já nos chamou, o mês inteiro Ele está nos chamando, dizendo: olha, a quem honra, honra, honre os seus líderes, honre os seus pastores, honre a tua igreja, honre os seus irmãos, honre,
Para honrar, querido, não existe posição. Eu só vou honrar quem é pastor. Eu só vou honrar porque aquele homem lá é um grande empresário. Não, eu vou honrar a todos. Eu vou honrar a moça lá do café. Eu vou honrar a moça que passa lá o paninho na mesa lá, no meu local de trabalho. Eu vou honrar a pessoa que me serve lá no restaurante. Cultura de honra. Vamos implantar essa cultura. Vamos modificar essa situação. Uma situação que no Brasil você vê, haja vista, olha a desonra. Você chega no metrô lotado, se tem um lugar lá reservado para uma pessoa idosa, o jovem vê, ele faz o quê? Finge que está dormindo. Olha a cultura da desonra instalada no nosso país. Eu nunca fui, mas em nome de Jesus um dia irei. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas eu ouvi ali, estudando um pouco da palavra e estudando também um pouco da cultura ali nos Estados Unidos, diz que quem vai lá, quem já foi na Disney e tal, diz que quando chegam lá, aquele encanto tal, e as pessoas chegam e as pessoas estão atendendo, diz assim: tem alguém aqui que serviu as Forças Armadas? Tem alguém que serviu tal coisa? E quando alguém fala: eu servi as Forças Armadas, todos param e começam a aplaudir. Nós não honramos os nossos militares, nós não honramos os nossos governantes, então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, sair desse mês de maio que já está caminhando para o final, que essa cultura da honra possa estar enraizada em nós, que essa cultura da honra possa estar enraizada em nós. Eu quero honrar um irmão meu com uma oferta, eu quero honrar um irmão meu com uma palavra, eu quero honrar um irmão meu, vamos tomar um café, olha, eu quero te honrar, eu quero servir você. Como é bom servir. Uma certa feita, nós estávamos no, salvo engano, o primeiro jantar do Casados para Sempre, e muitas vezes nós estamos no automático, e nós deixamos de honrar, e aí aquela fila enorme, e o nosso apóstolo, Willy, estava no final da fila, e aquela fila enorme, dentro de um princípio, de uma cultura de honra, o que nós, como líderes, e eu me incluo nisso, porque eu faço parte dessa liderança também, da família, meu apóstolo, levar ele lá na frente, servir ele, porque ele é uma autoridade constituída por Deus, na minha vida e na vida de vocês também. E quantas vezes nós desonramos? Então hoje, eu gostaria só que você saísse com essa palavra no seu coração: eu tenho um débito com a honra, eu tenho uma dívida com a honra, e é uma dívida impagável. Por que impagável? Porque eu gostaria que o Espírito Santo, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, ele impulsione você, a você se sentir um devedor da honra, e você procurar honrar as pessoas, honrar os amigos, honrar os irmãos, honrar o teu patrão, honrar as pessoas, honrar as autoridades, honrar as pessoas que fazem parte do seu rol de amizade, as pessoas que são autoridades na sua vida. Se sinta assim, dessa forma. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas antes eu gostaria de saber, tem alguém aqui em nosso meio, talvez você professa uma outra religião, ou talvez você não tenha nenhuma religião, e você está aqui pela primeira vez. Faz um sinalzinho assim com a sua mão, para nós conhecermos, se tiver alguém. Tem alguém? Os irmãos me ajudem aí. Amém, glória a Deus. Amém.
Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Algum irmão de outra igreja que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Não? Amém. Bom, você ouviu essa mensagem? Não vamos honrar apenas com os lábios, mas com atitudes. O nosso Deus é um Deus que quer nos honrar, assim como aquele rei honrou a vida de Mardoqueu. O Senhor, Ele quer honrar a minha vida e a sua vida também. Então você que ouviu essa palavra nessa noite, você que ouviu o Senhor falar ao seu coração, o Espírito Santo falar ao seu coração, e você quer honrar a Deus com a sua vida, você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou retornar, talvez você parou no meio do caminho e você precisa retornar, você precisa voltar. Quando a gente fala se converter, é fazer a conversão. Eu estava indo para o caminho não legal, não bacana, e eu volto, eu me converto, eu volto para o local onde o Senhor quer me abençoar, onde o Senhor quer honrar a minha casa, onde o Senhor quer honrar a minha família, onde o Senhor quer honrar os meus filhos. Se tiver alguém aqui nessa noite, faz um sinal assim com a sua mão, eu quero orar com você, amém? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Talvez aí também no chat, talvez você aí que nos assiste pela internet, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, coloque aí no chat assim, ó, eu quero, e nós vamos orar, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, pessoas que estão se decidindo pelo Senhor, porque quer viver uma vida de honra, quer viver uma vida para honrar outras pessoas, quer viver uma vida onde elas possam honrar ao Senhor com as suas próprias vidas. Pai, abençoa, Senhor, essas famílias, abençoa essas vidas, ó Pai, para que elas possam entregar a vida dela totalmente ao Senhor, para que o Senhor venha ter o domínio, o controle total da vida dela. Porque, Senhor, nós aprendemos a Tua palavra que não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Senhor, meu Deus, e que essas pessoas possam agora, Pai, entregar a vida ao Senhor, para viver uma novidade, algo novo que o Senhor tem a realizar na vida delas. Pai, se tiver alguém aqui no nosso meio, que quer tomar esta decisão, porque cansou de sofrer, cansou de situações adversas, cansou de bater em tantas portas, mas hoje o Senhor a convida para viver uma novidade de vida, e que o Senhor agora possa, através do Espírito Santo, falar ao coração dessa pessoa, que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, que ouviu o Senhor falar ao coração dela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, faz um sinal assim. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, quer viver uma cultura da honra, quer viver para o Senhor, faz um sinal assim com a sua mão. Amém? Uma pessoa vai até você. Tem alguém, né? Se você trouxe alguém aí, amém? Não? Aí no chat também, se tiver alguém, mande uma mensagem para nós. Nós queremos servir, nós queremos estar junto com você. Não existe mais distância, né? Estamos aí nas redes sociais, estamos, né? Agora nós temos aí uma capacidade de ir muito mais além. Então, mande a sua mensagem, tem um telefone aí da igreja, entre em contato conosco e com certeza, né, o Senhor Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, na sua família, porque o nosso Deus é um Deus de honra, amém? E se você recebeu essa mensagem, aplauda o Senhor, amém, querido? Pois Ele é digno de honra, de glória e de majestade para todo sempre.